talvez alguns já me conheçam, que eu andei substituindo aqui na promotoria de Ronda Alta algumas vezes entre 2003 e 2008, na época em que eu trabalhava em Sarandi. Em 2008 fui promovido para Palmeira das Missões, que está fora da escala de substituição de Ronda Alta, e desde então, profissionalmente, eu nunca mais estive aqui. Mas guardo lembranças daquelas vezes em que a colega Cláudia Massin entrou de férias e nós tivemos a honra de trabalhar nessa promotoria daqui de Ronda Alta. Mas hoje não é nessa condição que nós estamos aqui. É na condição de trabalhador espírita, ligado à Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, que é uma sociedade espírita federada, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ligada então ao movimento espírita em unificação no Brasil, unificação essa comandada pela Federação Espírita Brasileira. Ana Guimarães é uma importante palestrante espírita e também escritora, é do Rio de Janeiro, e ela trouxe, então, nas suas palavras, essa crônica Tempo para Marcelo. Marcelo era uma criança nascida numa família bastante rica, filho de um grande empresário brasileiro, era filho único, e desde que era criança muito pequena, Marcelo tinha uma admiração muito grande pelo pai. A mãe era importante na vida dele, como todas as mães são para os filhos, mas no caso específico de Marcelo, com quem ele se identificava e muito admirava, era o pai. Esse grande empresário que tinha o seu escritório junto ao palacete onde viviam, uma grande cidade brasileira. Mas a questão é que o pai convivia muito pouco com Marcelo. Eles só se encontravam muito rapidamente nas refeições, um pouquinho mais de tempo só no café da manhã, e o pai rapidamente ia para trás das portas imensas do escritório e lá ficava sem dar atenção nenhuma para Marcelo, que era uma criança que tinha tudo. Tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha a afeição e a atenção paterna. Mas ele queria muito essa atenção do pai. Fazia de tudo para que o pai prestasse atenção nele, e mesmo coisas que nas famílias consideradas normais são muito comuns, o pai pegar o filho no colo, contar uma historinha, conversar, esse pai não tinha tempo e nunca fazia, nunca praticava esses carinhos para com Marcelo. A mãe era uma figura de sociedade bastante rica, era muito apagada perante o pai, e nessas condições, com o bom e o melhor que o dinheiro pode comprar, mas sem aquelas atenções básicas de carinho que uma criança necessita, Marcelo foi crescendo sempre com aquela vontade de que o pai prestasse atenção nele, pegasse ele no colo e tudo mais, mas sem nunca conseguir. Ele foi crescendo e lá com 5 ou 6 anos, Marcelo se deu conta que na grande sala do palacete tinha um belo piano de cauda e pensou: se há um piano de cauda aqui na nossa sala, significa que o meu pai gosta de obras pianísticas. Quem sabe se eu aprender a tocar piano, o pai vai se dar conta da minha pessoa e a partir de então eu consigo ter
esse pai que eu tanto sonho e tanto gostaria de ter. Comunicou seu desejo para a mãe, que rapidamente providenciou uma professora de piano, e ele ia estudando, sempre pensando no dia em que o pai iria se dar conta: meu filho sabe tocar piano. E foram então vários meses, ele escolheu uma bela peça de piano, simples, ensaiou bastante, e então se preparou para numa manhã fazer uma apresentação especial em casa. Ele pretendia, na hora que o pai entrasse para trás daquelas portas do escritório, começar a tocar bem alto, e o pai sairia então para ver o que estava acontecendo e diria: meu filho sabe tocar piano. Então o pegaria no colo e tudo mais, nesse sonho que o menino acalentava. Ele quase não dormiu. À noite, na manhã seguinte, realizou exatamente isso, sentou-se no piano, começou a tocar em volume alto, e segundos após, o pai abriu a porta do escritório e exclamou assim: mas que barulho é esse? Vamos parar com isso, eu preciso trabalhar. E mais uma vez a frustração do menino foi gigantesca. Que era um menino que ia muito bem no colégio, sempre pensando que se o pai era um bem-sucedido empresário brasileiro, ele precisaria ser bem-sucedido também no colégio. Quem sabe assim o pai prestasse atenção nele. E quando chegou lá nos 12, 13 anos, entrando na adolescência, quando ele, numa manhã, olhando no espelho, percebeu os primeiros pelos de barba no rosto, ele pensou: agora o meu pai vai prestar atenção em mim. Se me encheu de coragem, foi lá naquela bela porta de madeira e bateu com força. E o pai dirigiu-se à porta, abriu, viu que era Marcelo que estava lá, e sem dar tempo do menino falar nada, se dirigindo ao filho como senhor, lhe perguntou: o que o senhor quer comigo? E antes que o menino falasse qualquer coisa, ele já começou a dizer: o senhor sabe quanto que custa essa mansão? O senhor sabe quanto custa os luxos da sua vida? Vejam bem um pai se dirigir ao filho como senhor. O senhor sabe quanto custa essas empregadas, a mensalidade do seu colégio? Por favor, não me importune, me deixe trabalhar. E dessa maneira retirou o filho do escritório. O menino voltou para o colégio muito reflexivo, pensando: será que vale a pena eu insistir em ser um bom aluno? Meu pai jamais me elogiou por qualquer boletim com notas altas, jamais fez sequer uma menção ao meu desempenho escolar. Será que vale a pena? Então, em certo dia, estava ele sentado sozinho no recreio, e chega um colega desses bem mais pobre do que ele economicamente, mas extremamente popular no colégio, entre as meninas, e lhe diz: mas que baixo astral, Marcelo! Eu tenho uma coisa aqui que em 2 toques termina com esse baixo astral. Quer? Então ele ofereceu pela primeira vez uma droga ilícita. Marcelo, nessa primeira oportunidade, teve fibra moral para dizer que não, mas nos dias seguintes o colega insistiu, e ele pensou assim: quer saber? Eu me esforço tanto aqui no colégio, e meu pai nunca se deu conta disso, não vale a pena. E aceitou então a droga que o colega ofereceu. Afinal, o colega, com muito menos responsabilidade do que ele, era extremamente popular entre as colegas, entre as meninas principalmente. Então, usando essa droga, ele devagarinho foi sendo tomado pelo vício. Então, em certo momento, o colega
chegou para ele e me disse: e aí, tu sabe quanto custa isso? Eu não vou ficar te dando isso de graça. Abre aí a tua carteira e me dá o que tu tem. E é o que o Marcelo fez. Abriu a carteira, nem olhou quanto que tinha dentro e deu tudo pro colega. Então começou a acontecer aquilo que infelizmente tem sido muito comum. Ele foi usando todo o dinheiro da mesada, dando para esse colega, que na verdade era um traficante infiltrado numa turma de um colégio de luxo. Quando a mesada se tornou insuficiente, ele começou a roubar as coisas de dentro de casa. A mãe, num primeiro momento, se deu conta, mas a coisa foi avançando, avançando. Então, numa noite, uma madrugada, após uma noitada, ele chega em casa e quando ia entrar, ele enxerga o seu pai parado na escada, no primeiro degrau, usando um roupão, uma roupa de dormir, olhando para ele com uma expressão furiosa, e o pai lhe diz: meu filho, um drogado, saia daqui de casa, tu estás expulso de casa, eu não te criei para ter um drogado como filho na minha casa. E começa então a falar várias coisas extremamente desagradáveis para o filho, e o filho, ouvindo tudo aquilo, tem uma reação inesperada, começa a rir, descontroladamente, pensando: finalmente meu pai prestou atenção em mim. E pega as suas coisas, jogadas pelo pai, e vai embora de casa. A nossa história não termina aqui, mas agora nós vamos dar uma refletida sobre alguns pontos da contribuição espírita para compreender a dependência química, as drogas, e após voltaremos a essa história para ver como que ela termina. Nós vamos usar aqui alguns fundamentos espíritas, é o nosso objetivo. Não queremos converter ninguém. Respeitamos de forma absoluta a maneira, a sistemática de trabalho dos Alcoólicos Anônimos, e lendo os 12 passos que nós conhecemos também por um outro trabalho, que é o Apoio Fraterno, criado pelo Dr. Edson Cardoso, que é médico psiquiatra de Santo Ângelo. Nós vemos nos 12 passos que a maior parte deles, mais da metade deles, trabalha com espiritualidade, trabalha com religiosidade sem dar nome de religião. É ou não é? E isso é o que importa. O Espiritismo não quer ser melhor do que nenhuma outra religião. Ele considera que uma religião é boa quando ela consegue despertar nas pessoas a religiosidade, a espiritualidade, que é exatamente isso que por essa sistemática vocês estão conseguindo trabalhar. Uma obra importante, não só uma obra importante, a obra mais importante da doutrina espírita é aquela ali, o Livro dos Espíritos, que é a primeira das 5 obras básicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos foi publicado pela primeira vez em 18 de abril de 1857, portanto há 155 anos atrás. É um livro composto de perguntas e respostas. Perguntas formuladas por Allan Kardec aos espíritos superiores, que por meio da mediunidade responderam. Então há algumas perguntas bem interessantes sobre a questão das dependências em geral. E nós temos que ter a seguinte noção: os Alcoólicos Anônimos trabalham com um tipo de dependência, a dependência química, por assim dizer. Mas
que nós temos que considerar é que todos nós, mesmo não sendo alcoólatras, ou não sendo usuários de qualquer substância, no atual estágio evolutivo da humanidade, todos nós temos dependências, é ou não é? Todos nós temos compulsões. Então, essas perguntas e essas respostas, elas dizem respeito a isto. Tanto que há uma interessante série de obras de uma psicóloga clínica do Rio de Janeiro chamada Elisa Goulart, que ela trabalha com dependência química, mas ela não usa mais o termo dependência química. Ela usa a expressão dependências. Porque todos nós, seres humanos, temos dependências. Alguns desenvolvem, por vários motivos, várias causas, a dependência química. Mas todos nós, seres humanos, mesmo que não utilizemos nenhuma substância, nós temos sim dependências ligadas à nossa imperfeição como espíritos, porque como espíritos, todos nós ainda estamos muito mais perto do homem das cavernas do que do anjo. Todos nós estamos no comecinho ainda da caminhada. E temos muito a arrumar dentro de nós. E são pouquíssimas as pessoas aqui na Terra que estão no estágio superior com menos coisas a ajeitar. A grosso modo, todos nós temos muitas coisas a reformar nessa nossa casa interna. Então, por isso, que essas perguntas e respostas, elas são dirigidas a toda a humanidade e servem com certeza para quem tem uma ligação não muito saudável com o álcool ou outras drogas. Elas servem muito bem para essas reflexões. Então, na questão 645, Kardec perguntou: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E vamos pensar aqui em outro tipo de vício. Quem sabe um vício moral, uma tendência à criminalidade, vamos pensar assim. Algum espírito que venha já com essa tendência e que me encarne, por exemplo, numa família onde vários membros são ligados à criminalidade. Vamos imaginar isso. Um espírito com uma certa tendência ao furto. Existem pessoas com essa tendência, isso é inquestionável. E que nasce numa família onde tem maus exemplos. Outros familiares que também cometem furtos. E no meio social complicado. Vamos imaginar o meio social pobre. Uma favela do Rio de Janeiro. Será que não vai ser muito difícil para esse espírito resistir a, quando crescer, começar a praticar esses atos? Então vejam a resposta. Arrastamento existe sim. Irresistível, não. Nós sempre temos condições de resistir. Não importa as circunstâncias que estejam à nossa volta. É uma característica nossa, enquanto seres humanos, a capacidade de resistir aos maus exemplos, aos maus arrastamentos à nossa volta. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes nos deparamos. Vejam, às vezes grupos familiares extremamente complicados, no meio social cercado de privações, há espíritos que renascem lá e que, apesar de tudo que existe na volta, eles conseguem se tornar grandes exemplos de virtudes. E isso, todos nós conhecemos exemplos de pessoas assim. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então,
primeiro fundamento na análise de todos os vícios. Nós temos condições de resistir, não importa onde nós estejamos. Outra questão, 911, e fica aí a sugestão de leitura, o Livro dos Espíritos. Não queremos converter ninguém, não é esse o nosso objetivo. Mas é um livro com excelentes subsídios para a nossa compreensão de várias coisas aí da vida e do mundo. Então, nessa questão, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Vamos imaginar agora a própria questão da bebida alcoólica ou de outras substâncias. Será que há vícios tão fortes que a vontade é impotente para dominar? E a resposta: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Vejam, querem, porém ficam muito satisfeitas quando não aconteça o que elas dizem que querem. Quando a pessoa crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito gosta delas. Vejam que interessante. Vocês que estão aqui, seja por uma ligação direta à substância, seja porque tem familiares ligados a isso, vocês realmente estão demonstrando que querem de verdade. Muitos que não estão aqui, que estão se deixando levar, eles podem somente nos lábios, da boca para fora, dizer que querem, mas na verdade não querem. Ainda querem continuar naquela condição. É uma abordagem que nós estamos trazendo aqui. Compreende a sua natureza espiritual aquele que procura reprimir as más tendências. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Vitória do espírito sobre a matéria? O que quer dizer isso? Para isso nós temos que entender o que é espírito e o que é matéria. O nosso corpo físico, o meu está de pé, os de vocês está sentado nas cadeiras. Esse corpo físico aí, sentado na cadeira, ele é matéria ou é espírito? Por um ponto de vista, ele é as duas coisas. Mas o corpo físico em si, esse corpo formado aqui no mundo, ele é matéria. Além desse corpo físico, nós temos uma parcela que sobrevive à morte, denominada, tecnicamente, no espiritismo, perispírito, que é o envoltório do espírito. Sabemos que é complicado, numa fala como essa, trazer vários conceitos, mas as obras espíritas estão aí para quem quiser aprofundar. Também pode comparecer nas palestras públicas da Sociedade Espírita ou no grupo de estudos que já existe aqui em Ronda Alta nas terças-feiras à noite, cujo coordenador está presente aqui hoje, que é o Jefferson. Então, e essa é bem interessante, pessoal, essa questão. Ó, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Dentre todos os vícios, qual o pior? É isso que essa questão está indagando. O que vocês iriam responder antes de ler ali? Qual é o pior dos vícios? Alguns podem pensar, é o álcool. Outros vão dizer, é o crack, só se fala no crack. É a cocaína, é a maconha. É isso, mas aquilo. Não, o pior dos vícios, a matriz de todos eles, é esse que está aí, o egoísmo. É do egoísmo que deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Porque nós,
quando damos vazão a qualquer má tendência nossa, nós estamos sendo egoístas. Para o uso de uma substância, esse raciocínio também serve. Porque quando usamos uma substância que nos faz mal, estamos usando essa substância para um prazer próprio, para satisfazer o nosso corpo físico, numa conduta que não faz bem para o nosso espírito. Nós não encarnamos aqui para usar coisas que deem um prazer momentâneo para o corpo. Nós estamos aqui na Terra para usar o corpo para a evolução, para o crescimento do nosso espírito. E nós crescemos enquanto espíritos, nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente, aprendendo a fazer o bem pro próximo, aprendendo a nos sacrificar em favor do coletivo. Então, se nós formos analisar o vício da substância, como serve só para um prazer momentâneo do próprio corpo físico, nós vamos concluir que no fundo dele existe também o egoísmo. Estamos divagando demais? Estamos aqui somente trazendo uma abordagem. Não estamos trazendo nenhuma assertiva dizendo, isso é verdade, todo mundo tem que concordar comigo. Não. Nós estamos trazendo aqui subsídios de reflexão que todo mundo tem que usar e fazer a própria reflexão, com base nos conhecimentos espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é outra das obras básicas que recomendamos, o Evangelho ele foi idealizado por Allan Kardec não para ser o Evangelho dos Espíritas, como alguns dizem, o Evangelho segundo o Espiritismo é só para os espíritas. Não. Na verdade, quando Kardec estudou o Novo Testamento, ele se deu conta que lá no Novo Testamento, os ensinamentos morais do Mestre Jesus estavam em certas passagens bem claras. E quanto às passagens morais do Evangelho, as religiões cristãs não tinham divergência. Todas elas concordavam onde que lá em São Mateus, São Marcos, São João, os evangelhos, quais as passagens onde estavam os ensinamentos morais. Então o que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo foi selecionar essas passagenzinhas, colocar todas elas no mesmo livro, com alguns comentários, para ficar mais fácil para as pessoas entender os ensinamentos morais e praticarem. Porque, às vezes, lá no meio dos evangelhos, isso ficava um pouco perdido. Assim como hoje tem pessoas que vão num culto, numa missa, e na hora mais importante ali, que é quando se comenta o evangelho, entra por um ouvido e sai pelo outro, e a pessoa não medita sobre aquilo. Então, essa preocupação de Kardec, e essa obra, aquela ali é uma das edições, ela foi feita para ser um código de moral para todas as religiões e não somente para os espíritas. Então é uma obra que nós recomendamos muito. Muitos de nós usamos essa obra para aqueles momentos da vida em que está tudo complicado ali e tu parece que precisa de uma resposta para um problema que tu está tendo. Então é incrível que tu abre ela ao acaso e a resposta está ali. Então é uma obra muito interessante que nós recomendamos também. E nessa passagenzinha aí do capítulo 17 e tem 11, a mensagem fala da necessidade de cuidar do corpo, porque o corpo é o templo do espírito. Quando nós estamos encarnados, o nosso espírito habita, vamos usar essa expressão, o nosso corpo. Então nós temos que cuidar do corpo para que possamos viver aqui na Terra todos os anos que estamos programados para viver, porque o errado é voltar antes lá para o plano espiritual.
Nós temos que cuidar bem do corpo para viver aqui com saúde os anos que nós temos a viver. E nisso também um fundamento moral da nossa necessidade de combater os vícios, do próprio valor do trabalho que vocês fazem aqui. Isso aí vocês sabem com certeza muito melhor do que eu. Mas como nós estamos fazendo aqui uma fala que foi feita numa sociedade espírita, que foi idealizada para isso, está no livro do Dr. Edson Cardoso, lá de Santo Ângelo, sobre o apoio fraterno, dessa questão da classificação das substâncias psicoativas entre depressoras, estimulantes e perturbadoras do sistema nervoso central. E o álcool está ali nas depressoras, junto com outras substâncias reconhecidamente bem mais danosas, ali como a heroína, morfina e tudo mais. Nos estimulantes, a cocaína e a nicotina. O que eu, que sou leigo, achei interessante nisso aí, é ver o quanto substâncias aí consideradas lícitas, legais aqui no Brasil, estão ali lado a lado na classificação com outras ilegais. Não é interessante isso aí? Então, até aonde vai a legalidade e começa a ilegalidade? Por que uma ser legal e outra não? Claro, no nosso entendimento, que eu acredito que seja o entendimento de vocês, nós temos que eliminar o máximo possível dessas substâncias que, enquanto espírito, não nos trazem nada. É ou não é? Então, se a heroína é uma substância proscrita e o álcool é uma substância lícita, até onde vai um e começa a outra? É outra proposta de reflexão que nós estamos trazendo. A mesma coisa ali de cocaína e nicotina. Então são propostas aí de reflexões. O perispírito, que nós já falamos, perispírito é o corpo do espírito. Na verdade, o espírito também precisa de um corpo. Assim como quando nós estamos encarnados, a gente precisa desse corpo físico para viver aqui na Terra, que é um corpo feito do mesmo tipo de material existente aqui na Terra. O que é feito com o nosso corpo? Ele é basicamente um produto do que nós comemos. Tanto que as substâncias do corpo, no transcorrer aí de um certo tempo, mudam 100%. Vamos absorvendo novos elementos e devolvendo outros para a natureza. E quando desencarnamos, devolvemos tudo. É ou não é? Por isso que daquela preocupação de muita gente de guardar dinheiro, não está com nada. Porque o caixão não tem gaveta. Não vai dar para levar nada, nem o corpo a gente leva. O que nós levamos são as boas ações que nós praticamos, os valores morais que nós conseguimos. Isso aí ninguém nos tira, isso aí nós levamos. Mas, se enquanto encarnados precisamos do corpo físico, o espírito, quando desencarna, precisa do perispírito, que é o corpo espiritual, formado de um outro tipo de matéria fluídica, imperceptível para os nossos sentidos, mas é como o perispírito que nós continuamos. Obviamente que não temos aqui como aprofundar nada quase sobre o perispírito, isso é bastante complexo. É um estudo que se faz das obras mais de caráter científico, e nós temos uma associação no Brasil e nos Estados, Associação Médico Espírita do Brasil. Existe também a Médico Espírita do Rio Grande do Sul, formado de profissionais da área da medicina. É no âmbito dessas associações que estão os estudos mais interessantes sobre o perispírito. Mas o caso é que a substância química
ao mesmo tempo que ela causa danos no corpo físico, ela, no mesmo momento, causa danos no perispírito. Essa é uma noção que nós temos que ter. Por exemplo, consequências aí no perispírito do uso de substâncias. Liberação do subconsciente com lembranças distorcidas do passado. As nossas memórias das outras encarnações estão no subconsciente nosso, que no século XX, com pensadores como Freud e Jung, foram dadas outras denominações. A questão do consciente, subconsciente e inconsciente. Lá no subconsciente estão certas memórias de outras encarnações. Então, se nós já tivemos o vício do álcool em outras encarnações, às vezes, quando tomamos a primeira gota de álcool nessa encarnação, isso dá uma liberação dessa memória e o vício pode se instalar muito facilmente. Então, pensemos, será que é por isso que algumas pessoas se viciam tão rápido e outras não? Está aí uma boa tese para a gente pensar. O vício se fixa também nas estruturas sutis do perispírito e quando desencarnamos, levamos para lá. Problemas inatos nas futuras encarnações podem também acontecer. André Luiz, alguém aqui já assistiu um filme Nosso Lar? Eu já li o livro. Melhor. O livro é muito melhor do que o filme. Muito bom o livro. Mas o filme fez um baita sucesso. Quase todo mundo viu. André Luiz é daquele personagem principal do Nosso Lar, que escreveu então várias obras. E o André Luiz, ele fala do fenômeno da vampirização. Lá numa passagem evangélica diz: estamos cercados de uma multidão de testemunhas. É ou não é? Quem é que já leu sobre isso na Bíblia? Então, essa multidão de testemunhas, quem são? São os espíritos desencarnados que estão à nossa volta. Tem muitos aí na volta. Uma vez eu me lembro que eu estava fazendo uma palestra em Santo Augusto, aí eu falei isso, e na hora das perguntas, uma pessoa com uma face meio apavorada pediu a palavra e disse assim: então, o senhor está querendo dizer que daqui tem um monte de espírito? Infelizmente, sim, eu disse. E a pessoa abriu dois olhões ainda maiores, né? Mas é estatístico. Enquanto encarnados, nós somos 6, 7 bilhões aqui na Terra. As informações espirituais são de que os desencarnados são mais de 20 bilhões aqui na Terra. Então é no mínimo 3 para 1. E uma boa parte desses que ainda não encontrou o seu caminho na espiritualidade e que seguem ainda ligados às coisas da Terra, não conseguiram se desligar dos problemas e vícios daqui, continuam à nossa volta. E o usuário de drogas desencarnado, para onde que ele vai? Aí é que nós temos esse fenômeno da vampirização. Vejam essa frasezinha de André Luiz na obra Nos Domínios da Mediunidade. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de tristes feições se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam. Nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Como é que o alcoólatra desencarnado faz para consumir álcool? Se ele não tem mais o corpo, ele consome junto com o encarnado que bebe. Num verdadeiro fenômeno de vampirização. Isso é interessante nós pensarmos.
Muitas vezes, quando bebemos, ou fumamos, ou usamos qualquer substância, na maior parte das vezes, não estamos fazendo isso sozinhos. Existem criaturas que, com certeza, se participaram de um programa como esse, não persistiram. Quando desencarnam, levam consigo essa necessidade e fazem uso, então, junto com encarnados, através do fenômeno da vampirização. Isso é bem complexo. Nós estamos aqui trazendo só um aperitivinho. Sugerimos que quem tiver interesse de aprofundar, utilize obras como esta aqui, nos domínios da mediunidade do espírito André Luiz. E o álcool, então, são tudo informações que com certeza vocês já conhecem, talvez até algumas, agora em 2012, mais atualizadas do que isso que está aqui, que nós retiramos da obra do Dr. Edson Cardoso. Alcoolismo como doença de caráter progressivo, incurável e quase sempre fatal, atingindo 10 a 12% da população mundial, também no Brasil. Terceira maior causa de morte no mundo, atrás apenas das doenças do coração e do câncer. No Brasil, o álcool aparece em 70% dos laudos de mortes violentas, os laudos de necropsia, com os quais nós tanto trabalhamos nos processos penais, e é a mais consumida das drogas legalizadas, a que leva ao maior número de doenças incapacitantes. Podemos ir mais uns minutinhos? Dá para seguir? Então, já estamos indo para a finalização, apenas trazer algumas reflexões sobre a importância da família na questão do combate ao uso, o combate aos vícios. Isso são algumas ponderações de um autor chamado Eurípides Kuhl, na revista O Reformador. Então, também em um sistema de perguntas e respostas, ele vai nos dizer assim: qual o primeiro passo para o vício? O álcool? O vício em geral. Está sendo indagado esse autor. Se o álcool é realmente a porta de entrada para outras drogas. E ele vai nos dizer que sim, em geral é o álcool. Nas festinhas familiares, comemorando o primeiro aninho do filho, quase sempre os pais molham a chupeta dele na cerveja ou no uísque, para que a criança não fique com vontade. Claro que isso hoje, em pleno século XXI, já o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas para quem tem menos de 18 anos, já hoje coisas como essa são menos comuns, molhar a chupeta. Mas é muito comum ainda que na festa de um ano seja autorizado que os adultos bebam. Veja lá um monte de criança comemorando um aninho e os adultos na mesa bebendo. Eu, como promotor da infância e juventude, na festa de um ano da minha filha, eu bati o pé. Não teve bebida alcoólica e em todos os aniversários dela, no que depender de mim, não vai ter. Que é um péssimo exemplo para os nossos jovens, para as nossas crianças. E isso que Eurípides colocou nessa resposta é confirmado por pesquisas científicas. O álcool é a porta de entrada para outras drogas. Então os pais podem ir ao vício, melhor dizendo, então os filhos podem ir ao vício a partir do exemplo dos pais. Certamente, pai e mãe, tensos ou felizes, fumando e bebendo, em suas frustrações ou no seu sucesso, não será de se espantarem quando o filho, ao crescer, fizer o mesmo, pois eles próprios foram os avalistas disso. Veja, quando nós usamos o álcool, seja para comemorar uma vitória,
seja para afogar uma mágoa, nós estamos dando exemplo para os filhos. Porque nunca se deve esquecer que o pai e a mãe são os primeiros heróis de toda criança pela ascendência moral que Deus lhes confia na criação filial. Se o meu pai bebe, mesmo que o Estatuto da Criança diga que eu, enquanto não tiver 18 anos de idade, não posso beber, o que eu vou pensar quando eu completar os 18 anos? Se o meu pai bebe, é legal beber, eu posso beber. Então nós estamos aqui numa abordagem bem profunda, de um furo bem mais embaixo. Mas é uma abordagem importantíssima de fazer. Então, como prevenir o vício das drogas entre os filhos? E eu sempre declaro quem é o autor dessa lâmina é Gladys Pedersen de Oliveira, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E nós gentilmente copiamos, fizemos um plágio porque mostra muito bem, resumidamente, o que fazer. Então, manifestando o amor aos filhos, dar amor à criança e demonstrar esse amor por meio de gestos de carinho, desenvolvendo a autoestima dos filhos. Ou seja, nós temos que saber valorizar a criança, elogiar. Quando tira uma nota boa no colégio, elogiar. E não só ir no colégio quando a escola chama para uma reunião. Não. Nós temos que ir seguidamente para acompanhar. E o que a criança tem de positivo, nós temos que saber valorizar. Isso faz parte. Não rotular para comparar. Isso é interessante para quem tem mais de um filho. Ah, mas o teu irmão, quando tinha a tua idade, só tirava 10 no colégio. Será que isso é uma coisa positiva de falar para uma criança? Não. Não convém fazer esse tipo de comparação. Cada ser humano é um ser humano. E acredita nisso, sabe disso, mesmo quem não acredita na reencarnação. E nós que estudamos a reencarnação, sabemos que todo espírito já tem uma história anterior, antes de chegar na Terra nesse momento. Mais ainda, então, a diferença. Cada um trilhou um caminho e por isso que as pessoas são tão diferentes e às vezes irmãos gêmeos, geneticamente iguais, são absolutamente diferentes de personalidade. Educando os filhos na disciplina. Criança tem que ter disciplina, tem que saber colocar limites, como falam hoje os educadores e psicólogos. Horários, selecionar os programas que eles olham na televisão. Isso é muito importante. É nós, pais, tios, avós, irmãos mais velhos, se nós não selecionar o que as crianças vão assistir na televisão, a televisão é uma caixinha colorida que joga conteúdos ali livremente dentro de casa. Conteúdos bons e conteúdos ruins. Será que uma novela das 9, onde um casamento normal é uma coisa rara? Porque casamento normal não tem graça, não dá ibope. Tarcísio Meira, casado com Glória Menezes, a novela inteira, as pessoas não querem ver isso. Elas querem ver os que traem, os que trocam de parceiro, os que têm amante. É isso que dá ibope. E o noveleiro sabe disso. E enche a sua novela de coisas que dão ibope. O crime, a sensualidade. Então, se nós deixarmos, as crianças vão ver tudo. É nós que temos que selecionar o que dá para ver e o que não dá para ver.
E isso é uma responsabilidade nossa. Lidando com os sentimentos e as emoções. Ou seja, saber valorizar o que a criança sente. E algo bem interessante que eu vi uma psicóloga colocar uma vez, sempre que uma criancinha pequena cai e se machuca, os pais saem correndo e dizem, ai, ai, não foi nada, não foi nada. Na verdade foi. Se não tivesse sido, a criança não estava chorando. Então, o pai ou a mãe que faz isso não está valorizando aquele sentimento que a criança está tendo no momento. Então, ela disse que é muito melhor falar para a criança, já vai passar, do que pegar e dizer que não foi nada, quando na verdade foi. Isso é só um exemplo, mas em geral, os pais têm que saber valorizar o que a criança está sentindo. Estabelecer uma boa comunicação com os filhos, aquele velho hábito de conversar em casa. Mesmo hoje, com a rotina corrida, atribulada, as famílias têm que dar um jeito de pelo menos uma refeição no dia, sentar junto e conversar. Nem que seja o café da manhã, o almoço, a janta. Uma delas, todo mundo sentar e conversar. Dialogar. Quando é uma criança pequena, sentar junto com ela no tapete. Brincar. Assistir um DVDzinho junto. Eu estou tendo que aprender, meio à força, a assistir os DVDzinhos infantil para menina de 1 ano e pouco, que é uma que nós temos lá. Que elas gostam de assistir 20 vezes a mesma coisa. Então nós podemos selecionar um filmezinho que seja mais didático, educativo, que hoje tem, é bem fácil, e passar esses momentos juntos, junto com a criança. Jogar, brincar e tudo mais. E o último ponto, importantíssimo, desenvolver a espiritualidade na família. Mas fazendo isso como? Sendo espírita? Pode ser, é uma das formas. Todas as religiões são boas. Nós temos que ir para aquela religião onde nos sentimos melhor, onde nos adaptamos melhor. A velha questão da inteligência espiritual. Já ouviram falar disso? Analfabetismo espiritual. Isso é algo que eu ouvi numa palestra e achei muito interessante. O que vamos pensar assim, uma criança com 6 anos de idade. Tem que ir para o primeiro ano se alfabetizar, é ou não é? Agora é com 6. Na minha época, lá no século passado, era com 7. Isso vai mudando. Então, se nós, numa cidade como Ronda Alta, onde dá ainda para brincar na rua, nós chegarmos lá para o nosso filho com 6 anos, brincando ali, e nós perguntar para ele, tu quer ir para a aula, aprender a ler, ou tu quer ficar aí brincando? O que ele vai dizer? Que quer ficar brincando. Mas nós sabemos que é importante, que é fundamental, e nós vamos obrigar o nosso filho a ir, é ou não é? Pois bem, se ele não for, quando chegar nos 18, 19 anos, o que ele vai ser? Um analfabeto. Com a questão da espiritualidade, é a mesma coisa. Quando ele tem 6 anos, se nós não levarmos para uma atividade, pelo menos uma vez por semana, numa religião, se nós não fizermos prece em casa, se não ensinarmos a orar, e formos naquela tese, eu não vou ensinar. Quando ele for maior de idade, ele que escolhe se ele quer ser espírita, católico, ateu. Se nós fizermos isso, nós não estaremos dando para a criança, na idade certa, os fundamentos básicos de espiritualidade. E quando ele chegar nos 18, 19 anos, ele não vai escolher nada. Ele vai ser um analfabeto espiritual. Por isso, então, é que se recomenda muito, se o pai e a mãe são da mesma religião, beleza. Se não são,
tem que combinar assim. Um dos dois se responsabiliza de uma vez por semana levar as crianças na sua religião. Não importa qual seja, todas são boas. Nós é que temos que ir onde nos adaptamos melhor. Oração na família, evangelho no lar. O que é um evangelho no lar? Impossível falar muito rapidamente. Mas é uma reunião semanal que nós fazemos em casa, uma vez por semana, um dia certo, horário certo. Lá em casa nós fazemos às quartas-feiras, às 10 da noite, onde a família se reúne para, por 20 minutos a meia hora, fazer uma prece em conjunto, ler um texto interessante para reflexão e todos dialogarem e refletirem em conjunto. E quem tem criança, há textos específicos para isso. Os espíritas utilizam o evangélico no espiritismo, normalmente. Mas se pode usar o Novo Testamento, qualquer livro de conteúdo moral que possibilite a reflexão. Tudo isso são condutas que previnem o uso de drogas na família, reforçando os vínculos familiares, as relações entre pais e filhos e reforçando a espiritualidade. Esse ponto que está aí, em quantos dos 12 passos? Acho que tem pelo menos 7 ou 8 que falam em Deus e espiritualidade. É isso aí que nós estamos falando. Então vamos encerrar sabendo o que houve com Marcelo. Foi expulso de casa pelo pai e caiu na sarjeta daquela metrópole. Ficou numa situação horrível. Situação que nós sabemos que acontecem aos usuários de drogas pesadas, expulsos de casa, principalmente nas grandes metrópoles. E essas reportagens aí sobre a Cracolândia, lá de São Paulo, nos mostra muito bem como é que tudo isso acontece. Então ele desceu realmente muito fundo no poço, ficou qual se fosse um mendigo, e em certo momento a mãe dele, extremamente preocupada com a situação dele, mas não podia aparecer, porque para a sociedade era muito feio ela aparecer, e afinal de contas o marido próprio tinha expulsado o filho de casa, mas a mãe dele conseguiu, por meio de uma tia, uma internação para desintoxicação. Parabéns aí ao Hospital de Ronda Alta, que tem um dos melhores programas aqui da 15ª região do estado para desintoxicação. Ele conseguiu sair da desintoxicação e ir para a comunidade terapêutica, é fundamental. E depois da comunidade terapêutica, frequentar um grupo como este, ligado a uma instituição espírita. E, então, conseguiu, dessa maneira, se manter longe do vício. Nessa comunidade terapêutica, ele conheceu uma moça, se casou, tiveram uma filhinha, e ele começou a trabalhar na mesma cidade aquela como motorista de táxi. Em certa noite, após receber a notícia de que a mãe tinha desencarnado e que o pai ficara então sozinho em casa, era uma noite de Natal, 24 de dezembro, já era quase 11 horas da noite, e ele estava fazendo a sua última corrida de táxi. E quando passa na frente de um clube riquíssimo, de elite, lá daquela cidade, um senhor faz o sinal com o braço, ele para, e naquele momento reconhece que era o pai dele. E fica então numa emoção indescritível, ele nunca mais tinha visto o pai, já tinham se passado vários anos, e o pai no primeiro momento aparentou uma tristeza muito grande, um certo olhar perdido. O pai nem conseguiu perceber que era o filho que estava ali. E ele então pergunta: para onde que vamos, meu senhor? E ele diz: por favor, me leve para
qualquer lugar que tenha gente. Eu não quero ficar sozinho nessa noite. Então eles começam a conversar. Ele acaba dizendo que era a última corrida, que ele estava indo para casa. E Marcelo pergunta para o próprio pai sobre a questão familiar e tudo mais, que ele não tinha ninguém. Marcelo diz que ele tinha uma filhinha pequena, que estava casado. E o pai diz: eu tinha um filho que há muitos anos, infelizmente, eu perdi, e que eu daria tudo para ter de volta. E nisso, então, Marcelo diz que convidava ele para passar, então, a ceia de Natal com a sua família. E, chegando na casa, casinha simples, ele reconhece o filho, conhece, então, a própria netinha, que na época tinha poucos meses de idade, a nora e tudo mais. E há, então, um final feliz nessa história. O pai quer levar a família toda lá para o casarão. Marcelo não aceita e acaba acontecendo uma coisa interessante. O pai é que veio morar na casinha simples, lá no bairro mais humilde, numa relação familiar completamente reestabelecida. Que nos mostra, é uma história verdadeira, na verdade, pelo que dá para entender na crônica de Ana Guimarães, que ela começa essa crônica relatando um evangelho semelhante a esse que nós ensinamos, com Marcelo, num primeiro momento, dizendo que não acreditava em nada, que tinha muita dificuldade de acreditar, por tudo que ele tinha passado. Mas o que nós vemos é que, se o pai tivesse agido minimamente diferente, dando atenção para aquela criança, dando carinho, valorizando os sentimentos, estando presente, exercendo verdadeiramente o papel que a natureza nos exige como pais e mães, nada disso teria acontecido, é ou não é? O vício sequer teria sido instalado e não iria ter sido necessário todo esse caminho, toda essa volta, para que uma família, anos depois, se reúna e esteja feliz. O sofrimento teria sido desnecessário. Então, senhores, o nosso objetivo era trazer algumas reflexões sob o ponto de vista espírita para compreender a importância desse trabalho de vocês, do qual estão todos de parabéns numa sexta-feira fria como esta, 5 graus o termômetro do carro marcando, num feriadão. Para mim não foi, mas para muitas pessoas foi. Essa sala cheia mostra realmente a pujança desse grupo. Um grupo que trabalha no bem, um grupo fundamental para debelar uma das espécies de dependência que ainda nos afligem enquanto seres humanos. Enquanto trabalhador da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Sarandi, cidade vizinha, convidamos a todos a participarem, se quiserem conhecer os nossos trabalhos. As palestras públicas são abertas ao público, todas as quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 19 horas e 30 minutos. São palestras como esta aqui, um pouquinho mais curtas. Essa aqui acabou sendo um pouquinho mais longa, porque o ambiente propiciou. Estão todos convidados aos nossos trabalhos e também ao grupo de estudos que já existe há alguns anos aqui em Ronda Alta, às terças-feiras à noite, às 20 horas, coordenado pelo Jefferson, que é o embrião de uma sociedade espírita aqui em Ronda Alta, que, se Deus quiser, brevemente já vai estar
funcionando com esse nome de Sociedade Espírita. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês, e sempre que for possível, eu ou qualquer outro trabalhador da nossa Sociedade Espírita estará aqui com vocês. Boa noite a todos. Qualquer membro contribuir. Uns 15 minutos.